Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Escreve Eduardo Reina. Os militares sequestraram e se apropriaram de bebês, crianças e adolescentes durante a ditadura do Brasil, entre 1964 e 1985. Eram filhos de guerrilheiros, militantes de esquerda e de oposicionistas ao regime de exceção. Essas vítimas de sequestro foram adotadas ilegalmente por famílias dos próprios militares ou por famílias ligadas às Forças Armadas. Os casos desses sequestros foram sistematicamente escondidos, ocultadas da história nacional e negadas. Agora, 36 anos depois do fim da ditadura, são redescobertos. E para a gente falar sobre esse tema tão sério, né, temos aqui o jornalista Eduardo Reina. Como vai, Eduardo? Queria que você se apresentasse, por favor, já contando como você se interessou por esse tema. Bem, como você disse, eu sou jornalista há quase 37 anos, 38 anos praticamente já de carreira. Eu já passei por todas as funções de uma redação, desde repórter até diretor de redação, fiz também assessoria de imprensa, e sempre me interessei por história sobre a ditadura brasileira. E uma coisa que me incomodou é que na Argentina, por exemplo, estão registrados 500 casos de sequestros de bebês e crianças filhos de militantes políticos. Este mesmo tipo de crime também ocorreu no Uruguai, no Paraguai, no Chile, na Bolívia. Se a gente tomar como base, por exemplo, a Operação Condor, que é a união das forças repressoras de todos esses países aqui no Cone Sul, por que a gente pode falar da existência desses crimes nesses outros países e nunca se falar desse crime aqui no Brasil? Então, sempre ficou essa questão na minha cabeça. Era preciso dar uma resposta a isso. O que aconteceu? Não aconteceu esse crime aconteceu e foi escondido, e qual que é a resposta para isso? Durante muito tempo da minha vida, eu andei procurando personagens envolvidos nesse crime, um suposto crime, né? Nesse suposto crime, familiares dessas pessoas, só que em nenhum momento eu consegui colocar essa estrutura de pé, porque eu nunca havia chegado a essas pessoas, nunca tinha tido um contato muito próximo dessas pessoas. E continuei jogando, pesquisando, mas de uma forma muito lenta. Então, em 2015, um amigo meu do interior de São Paulo, que tinha acabado de criar uma editora chamada 11 Editora, ele entrou em contato comigo e pediu que eu fizesse um livro para que fosse o livro de estreia dessa editora. Então, eu vi uma oportunidade de colocar de novo na rua esse projeto de buscar informações sobre esse crime de Estado do sequestro de bebês aqui durante a ditadura. Então, eu fiz estruturei um projeto que eu chamo de ousado. Ele tinha duas vertentes. A primeira vertente era pegar esse assunto que não se discutia no Brasil, nem na mídia, nem na academia, na história, em nenhum lugar, nem nos meios ligados aos direitos humanos, esse assunto não era discutido. Então, através de uma ficção, eu criei a história de uma bebê, de uma mulher que se transformou numa mulher depois, filha de uma militante política, que foi sequestrada e entregue para um empresário que financiava os órgãos de repressão em São Paulo. Esse livro foi lançado em 2016 e chama-se Depois da Rua Tutóia. A Rua Tutóia é onde ficava a sede do DOI-CODE aqui em São Paulo, Centro de Prisão, Tortura e Assassinato de Militantes Políticos. E a segunda vertente desse projeto, por isso que eu chamo que é a segunda vertente ousada, é que com essa ficção, com esse romance, numa linguagem mais fácil, mais acessível, esse assunto começasse a ser discutido, né, na sociedade brasileira, e também possíveis pessoas envolvidas
nesse crime real, criassem coragem e começassem a falar ou a contar alguma coisa. E por incrível que pareça, 2 meses após o lançamento do Depois Eu Volto Toia, eu fui procurado pela filha de uma mulher que foi sequestrada na década de 60 e, obviamente, um crime. Então, eu passei a investigar jornalisticamente essa versão dessa pessoa e foi constatado esse crime. A própria ficção, Depois do Rato Toia, fez com que eu fosse convidado para participar de um debate durante a efeméride do golpe de 64 na Universidade Federal do Pará, em 2017. E eu fui para lá, em Belém, e em Belém eu tive contato com algumas outras pessoas da área de direitos humanos e principalmente de pessoas ligadas à guerrilha do Araguaia. Isso me proporcionou também uma viagem para a região do Araguaia e foi onde eu tive contato com várias pessoas envolvidas como vítimas, né, neste crime de sequestro, nesse crime de Estado que até então estava invisibilizado. Então, começou assim um crime que ficou escondido, pessoas que ficaram escondidas durante 50 anos, praticamente meio século, né? Elas começaram a aparecer, começaram a surgir. Foi necessário um trabalho jornalístico, um jornalismo investigativo muitíssimo forte, né, para conseguir levantar o livro Cativeiro Sem Fim, que é o que registra, que faz a denúncia desse crime aqui no Brasil, né? Ele contém 19 casos reais aqui no Brasil, mas eu investiguei quase 30 casos para chegar nesses 19 reais, né? Outros casos foram descartados, porque eram casos de adoção à brasileira, ou então não tinham esse ingrediente de famílias de militares ou famílias ligadas a militares adotarem essas crianças, né, aqui no Brasil. Sim, muito interessante. Bom, nós estamos falando então da guerrilha do Araguaia. Eu vou mostrar um mapinha aqui. Aqui é o Araguaia, né? Queria que você falasse um pouquinho o que foi essa guerrilha, por favor. Afonso, o livro Cativeiro Sem Fim, ele conta 19 casos de sequestros aqui no Brasil. Desses 19 casos de sequestros contados no livro, 11 estão ligados diretamente à guerrilha do Araguaia. Os outros casos estão espalhados em outros estados aqui no território nacional. A guerrilha do Araguaia foi um levante organizado pelo Partido Comunista do Brasil, pelo PCdoB, e teve início no final da década de 60. Então, foi planejado uma estruturação de uma ação naquela região do Bico do Papagaio, que naquela época não existia o estado de Tocantins, ainda era Goiás, né? Então ficava no sudeste de Goiás, do Pará, próximo ao que era Goiás e hoje é Tocantins, né? E, então foi ocupado lá por cerca de 70 membros do PCdoB, vindos de várias regiões do país, a maioria deles universitários, né? E eles começaram a fazer uma estrutura de aproximação com a população local, uma população campesina extremamente pobre e desassistida pelo Estado, aquele local que até hoje ainda existe conflitos agrários, conflitos de terra muito grandes, né? Então, eles foram para lá e desenvolveram um trabalho bastante com cunho social, né, para ajudar essa população. E as forças militares, a partir da década de 70, quando identificaram a existência do início desse levante, dessa organização, lá nessa região do Araguaia, eles foram para lá para acabar com esses guerrilheiros. Foram necessários pelo menos 3 missões de militares, envolvendo milhares de militares para acabar com 70 guerrilheiros, né? Então, lá na região do Araguaia, universitários, era isso? Estudantes universitários, a enorme maioria sem experiência nenhuma na área militar. Sabe? Eles eram guerrilheiros, eles eram armados, mas eram armados com revólveres calibres 38, 22, 32, espingardas de caça, facão,
e ao contrário do Exército, que tinha armas poderosíssimas, metralhadoras, utilizaram helicópteros. Então, essa ação do Exército para acabar com a guerrilha do Araguaia foi uma ação extremamente sanguinária, né, onde eles conseguiram matar quase todos esses 69, 70 guerrilheiros que estavam lá. Alguns conseguiram escapar ou foram presos e sobreviveram por causa dessa prisão, né? Mas a grande maioria foi morta e os corpos continuam desaparecidos até hoje, né? Foram milhares de homens, não é isso, envolvidos? Sim, para você ver, uma das cidades da região lá do Araguaia, a cidade de Xambioá, que na época tinha, vamos dizer, 2.000 habitantes, não só no núcleo central, né, que seria o centro, mas na parte campesina também, chegou a contar com 5.000 homens das Forças Armadas lá. Então, era uma coisa muito grande, né? E esses guerrilheiros, por ajudar os camponeses em todas as áreas possíveis, né, eles ganharam a simpatia desse povo da região, né? Porque as mulheres guerrilheiras ajudavam nos partos das mulheres campesinas, havia um trabalho muito forte de aproximação dessas pessoas, inclusive com a questão educacional, de alfabetização das pessoas, de ensinar as pessoas a fazer as coisas, né? Então, a região era desassistida na área de saúde, então os guerrilheiros ajudavam eles nessa área de saúde. Então, uma boa parte do povo de lá deu apoio aos guerrilheiros. Não apoio com armas em punho, mas apoio logístico, vamos dizer assim, né? Com alimentos e outro tipo de ajuda lá. E essas pessoas locais que ajudaram os camponeses também acabaram sendo vítimas dessa força de repressão lá. Eu estou desenvolvendo um trabalho, está bem no início ainda, agora com o pessoal da Universidade Federal lá do Norte do Tocantins, mostrando como que foi a vida das famílias camponesas na região do Araguaia durante a guerrilha do Araguaia. E a gente pegou uma amostra de algumas dezenas de famílias e feito entrevista com essas pessoas e para fazer um levantamento da quantidade de terras que elas ocupavam naquela época, né? Somando essas algumas dezenas de famílias, a quantidade de terra que foi perdida para os militares, porque eles eram expulsos das suas terras, né? E essas terras eram dadas para outras pessoas, para famílias que colaboravam com os militares, ou para pessoas que vinham de fora, ou para empresas também, né? Até agora, deu para fazendo uma comparação assim, em extensão, uma área territorial maior que a cidade de Paris, para você ter uma ideia do tamanho da terra perdida pelos camponeses, uma terra que era da agricultura de subsistência para eles, plantação de milho, de feijão, de arroz, de abóbora e também muitos castanhais, né? E eles também foram barbaramente torturados. Barbaramente torturados, e alguns dos filhos desses camponeses, como eu conto no livro, precisamente 6 filhos de camponeses cujas histórias eu tive acesso, foram sequestrados também e levados pelos militares para alguns quartéis pelo Brasil e depois levados para outros locais, em outras cidades, foram adotados ilegalmente por militares ou por famílias ligadas a militares também. Certo. Bom, o primeiro caso que foi descoberto, né, foi o do Raul. Você podia falar um pouquinho desse primeiro caso de bebê sequestrado? Sim, pode-se dizer que o primeiro caso de sequestro é um caso envolvendo o Raul. Raul é o codinome do Antônio Teodoro de Castro, que era um guerrilheiro cearense, e esse caso envolve a filha dele, que é a Lia Cecília Martins. Então, a Lia Cecília Martins é a primeira vítima descoberta. Na verdade, ela se autodescobriu, porque ela foi adotada por um casal que morava em Belém do Pará. Então, ela foi gerada na região do Araguaia,
O pai biológico é o Raul, é o Antônio Teodoro. A mãe biológica não se sabe quem que é. Ali a Cecília tinha algumas semanas, desculpe, algumas semanas de vida, talvez 1 ou 2 meses, e foi levado por 2 militares da região do Araguaia para a cidade de Belém do Pará, que fica a mais de 700 quilômetros de distância. Chegando em Belém do Pará, ela foi deixada num orfanato. Esse orfanato que ela foi deixada pertencia a um tenente da aeronáutica. E lá, nesse orfanato, ela foi adotada por um casal que fazia a administração desse orfanato. Ali a Cecília tem uma verdadeira paixão pelos seus pais adotivos. Eles sempre falaram para ela que ela era adotiva, mas nunca falaram, não sabiam explicar qual era a origem dela. Uma coisa que me chamou bastante a atenção é que a Lia só foi registrada em cartório nos anos 80, quando os familiares dos guerrilheiros desaparecidos do Araguaia começaram a fazer caravanas para a região do Araguaia para descobrir onde estavam os corpos dos desaparecidos. Então, a Lia foi registrada em cartório, numa cidade um pouco próxima de Belém do Pará, que fica a 120 quilômetros mais ou menos lá, num cartório, veja só, que pertencia à irmã do tenente de aeronáutica, que era o dono do orfanato. O orfanato ele sempre desenvolveu uma obra muito interessante em Belém do Pará, até hoje desenvolve uma obra muito interessante, e como eu falei, ali a Cecília tem verdadeira paixão pelos pais adotivos. Em 2009, a Lia estava vendo um jornal e leu uma matéria sobre os familiares dos guerrilheiros lá do Araguaia buscando os seus entes. E ela viu a foto de uma irmã do Antônio Teodoro de Castro e se achou muito parecida com ela. E aí ela teve uma grande sacação. Ela entrou em contato com o jornal, era um jornal lá de Belém do Pará, e o Jornal do Belém do Pará havia reproduzido essa matéria de uma agência de notícias, e a pessoa do outro lado da linha telefônica foi muito legal com a Lia também e falou, olha, isso aí é uma agência de notícias, o telefone deles é essa, uma agência de notícias aqui em São Paulo, agência Estado. Ela entrou em contato, conseguiu contato com o repórter passou o contato com a irmã do Antônio Teodoro, e elas fizeram contato, e depois de um tempo se encontraram. E ficaram de queixo caído, porque uma era a cara da outra. Aí elas combinaram de ir para o Ceará, que é a origem da família toda do Antônio Teodoro. Chegando lá, todos os outros irmãos do Antônio também ficaram assim boquiabertos com a similaridade da Lia Cecília com eles. Então eles resolveram fazer um exame de DNA, foram feitos 2 exames já de DNA, e esses 2 exames, eles constataram compatibilidade de mais de 99% entre os genes deles, né? Então isso foi base para uma ação judicial que está parada lá em Brasília. Então por isso que a Lia é chamada como a primeira a ser descoberta, né? Porque ela se autodescobriu. Aí depois vieram esses outros casos que são contados no livro Cativeiro Sem Fim, Afonso. E a gente imagina que tem muito mais, né? Que a coisa está aí encoberta. Tem, então, essas histórias de amor que ocorrem no meio dessas circunstâncias absurdas, né? Vamos falar um pouquinho do Oswaldão e da Maria Viana da Conceição, por favor. Bom, o Oswaldão era um dos líderes da guerrilha do Araguaia. O Oswaldão era um homem preto de 2 metros de altura. Ele foi boxeador, ele fez engenharia na República Tcheca, naquela época era Tchecoslováquia ainda, né? E era um cara de alta patente dentro do PCdoB. Ele foi para a região do Araguaia, todos eles tinham outros nomes, né? Foram de forma disfarçada para lá, e ele foi no final da década de 60, e lá ele começou a fazer várias coisas, várias atividades econômicas. Ele foi mariscador, ele foi
garimpeiro, ele foi vendedor de castanha, vendedor de peles de animais, e tinha um contato com muita gente da população. E ele acabou tendo um relacionamento com uma mulher, lá, uma mulher local, a Maria Viana da Conceição. E esse relacionamento acabou gerando um filho, cujo nome é Giovanni. E esse menino foi sequestrado, isso na década de 70, no comecinho da década de 70. Mas é importante falar que antes deles chegarem ao Giovanni, eles sequestraram uma pessoa de forma errada, porque eles estavam procurando o filho do Oswaldão, que era um homem preto, uma mulher branca, e essa mulher branca tinha os olhos claros e de nome Maria. Eles acharam uma mulher de nome Maria, de olhos claros, tinha um filho mais ou menos com a idade compatível que eles achavam que tinha, entre 6 anos, 8 anos, não deu outra, foram lá e levaram o moleque embora. Só que não levaram o Giovanni, levaram o Juraci Bezerra de Oliveira, que ele foi levado para Fortaleza por um tenente do Exército chamado Antônio Ercílio e foi registrado em cartório como sendo filho biológico desse tenente do Exército. Só que esse tenente do Exército ele cometeu um grave erro. Como mãe biológica nessa certidão de nascimento, ele manteve o nome da mãe biológica do Juraci. Mas aí é outro caso. Voltando ao caso do Oswaldão e a Maria Viana da Conceição e o sequestro do filho deles, o Giovanni. Acontece que no momento que sequestraram o Giovanni, eles sequestraram também uma irmã do Giovanni, chamada Ieda, e a Maria Viana da Conceição não aguentou o baque, né, o que estava acontecendo com ela, porque ela estava fugindo já dos militares que estavam à caça do filho dela, né, e ela teve um problema no coração e acabou morrendo naquele momento. Então, é uma tragédia para a família tripla, assim, porque ela tinha fugido daquela região de São Geraldo do Araguaia, de Xambioá, e tinha ido para uma outra cidade lá daquela região, ela, o Giovanni, a Ieda e um outro filho deles, o Antônio Viana da Conceição, que tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos. Então, desses 4 que estavam nessa cidade, 2 foram sequestrados, a mãe foi morta e o menino ficou sozinho. Um menino de 6, 7 anos de idade ficou sozinho naquela cidade. Então, para você ver como é um exemplo extremamente forte desse crime de Estado, que eu chamo que é um dos crimes mais cruéis cometidos pela ditadura brasileira. Incrível, né? Bom, vamos falar dos casos de indígenas, né? Eu vi aqui você comenta sobre uma tribo inteira que chegou a morrer de epidemia, parece que os vírus eram usados também como uma espécie de eliminação, mas além disso, sequestros. Então, essa questão dos indígenas é um bocado interessante, porque ela surgiu da leitura de um livro de um jornalista, o Rubens Valente, né, que é uma obra fenomenal sobre o problema indígena no Brasil, e lá ele fala sobre uma tribo de Xavante, é uma sopa de letrinha, eu sempre travo a língua quando eu vou falar sobre o nome dessa tribo, que é Marauatzedé, isso, Marauatzedé, Xavantes, Marauatzedé. E eles ficavam no norte do Mato Grosso. E nessa região, que é ali do lado, na Amazônia ainda, né, as terras lá foram doadas pelos militares para vários grupos empresariais na década de 60. E essa terra onde ficava o Xavante Marauatzedé foi doada para uma família de usineiros aqui de São Paulo, que hoje são donos de um grande conglomerado de usinas de cana-de-açúcar e de combustível no Brasil inteiro. Só que essa fazenda eles queriam transformar numa terra para gado e para plantação depois, e era exatamente onde ficava o centro nevrálgico dessa tribo indígena. E lá eles tinham uns 300 indígenas, mais ou menos, morando lá. Então, primeiramente, eles tentaram usar a mão de obra desses indígenas
primeiro para fazer um campo de pouso de avião lá, e depois para trabalhar nas terras lá, mas não deu certo. Então, o que aconteceu? Uma missão da Igreja Católica italiana, os padres salesianos, fizeram uma proposta de transferir alguns indígenas de lá. E o governo falou, não, vamos levar todo mundo para lá. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram 2 aviões da FAB, que fazia o serviço de correios na região, colocou todo mundo, como se fosse uma carga do correio mesmo, dentro desses aviões, e levou para uma outra cidade chamada Barra do Garças, onde havia uma missão salesiana, e mudou eles todos de local para abrir espaço para os empresários lá, na antiga sede da tribo. Só que quando eles chegaram em Barra do Garças, assim, eles perceberam que algumas crianças haviam sido levadas nessa operação de transporte. E, além de tudo, lá eles tiveram um contato muito forte com a civilização branca. E lá eles foram praticamente dizimados por um surto de sarampo. E esse surto de sarampo foi tão grande e tão avassalador para essa tribo que foi necessário vir enfermeiros, enfermeiras, médicos de outras cidades do Mato Grosso para ajudar lá. E uma dessas enfermeiras, inclusive tem foto no livro, ela levou uma menina indígena também embora. Então, o livro do Valente fala sobre, do Rubens Valente fala sobre 4 indígenas levados durante o transporte, crianças indígenas levadas durante essa operação de transporte, e depois o padre que cuidava da missão salesiana me contou a história dessa 5ª menina que foi levada por essa enfermeira que era de Campo Grande. Então, assim, e os Marauá-Sedé, eles lutam até hoje pela reintegração deles à terra antiga. Isso já aconteceu de um certo modo, eles obtiveram uma vitória na justiça, mas ainda há um grande problema por causa de madeireiros, garimpeiros, essa coisa que a gente está acostumado a ler diariamente na imprensa do que está acontecendo na Amazônia, né? É um crime que enrola no outro, né? Exatamente, não tem fim isso. Não tem fim, né? Vamos falar dessa posição do Exército, né? O Exército simplesmente nunca se manifestou, nega tudo, como é que é? Quando eu estava terminando a redação do livro Cativeiro Sem Fim, são 19 casos contados lá. E eu percebi o tamanho do problema, que era uma denúncia extremamente grave. Eu procurei me resguardar juridicamente e também levei essas denúncias, antes da edição do livro, para o Ministério Público Federal. Foi feita essa denúncia lá, foram abertas ações para investigar isso, e, obviamente, de 2019 para cá, bastante parado, né? Não precisa nem explicar por quê. E eu procurei também, obviamente, o outro lado, como reza o bom jornalismo, ouvir o outro lado envolvidos nesses casos. Então, eu procurei a aeronáutica e procurei o exército, que são as 2 armas envolvidas nos crimes citados nesse livro Cativeiro Sem Fim. A aeronáutica, ela foi um pouco mais eloquente, vamos falar assim, né? Falou, olha, a gente tem um arquivo aqui em Brasília com mais de 50 mil documentos, está à sua disposição. Você pode vir aqui e, se você achar alguma coisa, você utiliza aqui. Quer dizer, 50 mil documentos não significa que são 50 mil páginas, né? Tem documento que tem 1 página, tem documento que tem 10, tem documento que tem 100. Então, não sei a quantidade de documentos, de dados que seriam necessários e quanto tempo levaria para fazer isso. Obviamente, foi uma desculpa educada para não dar resposta nenhuma. E o Exército, por sua vez, inicialmente falou, não temos o que falar sobre isso.
A gente desconhece isso, não temos o que falar, que soa também como uma desculpa educada, mas pode ter uma leitura também, não só como uma desculpa educada, mas como uma confissão de culpa velada também, né? A gente pode imaginar todas essas possibilidades. Certo. E depois o general Eduardo Vilas Boas acaba citando o seu livro numa entrevista. Como é que foi isso? Isso. No começo desse ano, o professor Celso de Castro, da Fundação Getúlio Vargas, lançou um livro, uma entrevista em formato de ping-pong, aquela pergunta e resposta, né, com o Eduardo Vilas Boas. E o general, no meio do livro lá, ele não cita o meu nome e nem cita o nome do livro, mas fala que teve conhecimento que uma pessoa ligada aos direitos humanos denunciou a existência de crime de sequestro de bebês e crianças pelos militares aqui no Brasil. Inicialmente, assim ele fala que desconhecia também esse crime, e depois fala que é impossível existir cerca de 100 casos aqui no Brasil. Sim, em nenhum momento o livro fala em 100 casos aqui no Brasil, né? O livro registra 19. Depois que o livro foi lançado em 2019, eu fui procurado por mais, posso dizer assim, arredondando, 5 dezenas, mais cerca de 50 pessoas que também dizem ter sido vítimas desse crime, mas são casos que carecem de uma investigação, de uma apuração jornalística, né? Como foi feito com esses 19 casos, né? Assim, um pontapé inicial, eu posso falar que desses 50 casos, pelo menos 20, assim, dá para você descartar sem medo de errar, porque não se encaixaria no modus operandi desse crime de Estado, né? Mas os outros casos necessitam muita apuração, muita averiguação, ouvir pessoas, buscar dados, buscar documentos, né? E uma outra coisa que o Eduardo Vilas Boas disse também é que este não é o momento de se falar sobre esse tipo de crime. Bom, se ele fala que isso não existiu, depois fala que são cerca de 100 crimes, 100 casos, e depois fala que não é o momento de se falar sobre isso, e fala que o momento certo seria na próxima geração, a gente começa a desconfiar de alguma coisa, né? E assim, e mostra, inclusive, uma vontade de manipular a história, no meu entender. Porque se você tem a possibilidade, hoje, 2021, ouvir pessoas, vítimas reais desse crime, que estão vivas ainda, e, quiçá, encontrar pessoas envolvidas do outro lado, como sequestradores mesmo, como os criminosos, né? Por que eu vou esperar essas pessoas morrerem para ouvir essas histórias que elas têm para contar da própria boca, ouvir por terceiros, né? Uma interpretação do que pode ter acontecido, né? Isso me chamou muito a atenção nessa fala do general, registrada nesse livro publicado pela Fundação Getúlio Vargas. Bom, porque afinal esse é o país onde os torturadores morrem tomando champanhe na beira da piscina, né? Mas vamos falar um pouquinho qual o objetivo que você vê que tinham, então, esses sequestros? O que você acha que eles queriam com isso? São vários os objetivos, Afonso. Na Argentina, foi descoberto um manual de procedimentos para os militares quando sequestravam os filhos dos militantes políticos na Argentina. E lá, olha só o grau da crueldade. Eles acreditavam que crianças recém-nascidas, até os 4 anos de idade, poderiam ser adotadas por famílias de militares cujas mulheres eram inférteis, não podiam gerar filhos, ou então por famílias ligadas aos militares, de 0 a 4 anos. De 4 anos para cima, eles consideravam que essas crianças já estariam contaminadas com a ideologia dos pais, então elas precisariam ser mortas. Aqui no Brasil, esse tipo de procedimento existia também, isso foi falado por pessoas da região do Araguaia, para mim, está no livro. Só que
as vítimas lá, pelo menos as que eu encontrei, tiveram a grande sorte de que os grupos de combate que participaram desses sequestros não tiveram coragem de dar cabo à vida dessas pessoas, então elas estão vivas até hoje. Além disso, aqui no Brasil, voltando o foco exatamente aqui para o Brasil, a guerra antirrevolucionária, que é uma mistura de ideologia francesa com dos Estados Unidos, prega que a derrota do inimigo deve ser total, terra arrasada. Então, não adianta você matar o guerrilheiro, tomar posse dos bens dele. Preciso também acabar com as pessoas da família, do entorno dele, para que não seja gerado a questão da ideologia que os argentinos falavam lá. Isso não passar de geração para geração e não ter prosseguimento a essa ação de oposição ao regime militar. Então, tem toda essa questão da terra arrasada, chamada vitória total. Sim. No caso da Suzu Angel, né, o seu marido, inclusive, teve os dentes arrancados, né? Porque o filho era envolvido, né? Enfim. Bom, mas também parece que existe a ideia de quebrar o silêncio dos pais torturando os filhos. Como é que é isso? Isso existiu bastante. A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo tem um livro chamado Infância Roubada, que tem um registro de muitos filhos de militantes políticos aqui no estado de São Paulo e alguns de outros estados brasileiros, onde estão registradas as histórias dessas crianças, que os militares levavam elas para ver os pais torturados. Então, era um modo de... Era uma tortura, além de psicológica, extremamente violenta, né? Você colocar uma criança de 4 anos com o pai, com a mãe, que sofreram barbaridades, sabe, com o corpo todo espedaçado, sujo de sangue, roxo, tudo. Existe caso nesse livro, por exemplo, da criança olhar a mãe toda cheia de hematomas e perguntar para a mãe por que ela estava verde. A Melinha Teles, né? Esse caso. Então, Janaína Teles e a Melinha Teles, exatamente. Exatamente. Bom, e em termos de justiça, então, você conhece alguém que tenha conseguido, tanto do Araguaia, quanto que tenha conseguido algum tipo de reparação? Com relação a esse crime de sequestro, não. É importante, Afonso, a gente frisar que na Argentina existe uma organização extremamente forte chamada Abuelas da Praça de Maio, que eles têm um apoio financeiro, jurídico muito grande. Então, lá são as avós e os pais procurando os filhos que foram sequestrados. Aqui no Brasil, a gente tem um caminho inverso. São os filhos que estão descobrindo essa condição de serem vítimas desse crime, e eles estão descobrindo mais recentemente, a partir dos anos 2000. Então, são os filhos procurando os pais biológicos. E não existe nenhuma entidade aqui no Brasil que possa dar suporte a essas vítimas desse crime aqui no Brasil. Tanto que é uma coisa que me dói o coração eu ser procurado por essas pessoas, porque elas vêm falando, olha, eu tive contato com o seu livro, da sua pesquisa, e eu acho que a minha situação é muito parecida por causa disso. Olha, a minha família, que eu sou adotada, está assim, o que você acha que eu posso fazer? Então elas vêm pedir ajuda, mas para mim, eu tenho uma outra leitura. Além desse pedido de ajuda, por isso que eu falo que me corta o coração, é porque, além do pedido de ajuda, é um pedido de socorro, porque essas pessoas perderam os pais biológicos, perderam a identidade, perderam a noção de quem são. Imagina você chegar nos seus 40, 50 anos de idade e perceber que tudo que você viveu até hoje não existe. Quer dizer, existe, mas não significa muito para você, porque não são seus pais. É um trauma muito forte. Então, assim, a gente precisava, sabe, as entidades de direitos humanos precisavam se debruçar com bastante carinho sobre esses casos, sabe, criar uma comissão que pudesse dar suporte a essas pessoas, que
juntasse todos esses casos e fosse direcionando, inclusive juridicamente, né, para essas pessoas poderem chegar a uma conclusão, se a adoção delas foi simplesmente uma adoção irregular, aquela chamada adoção à brasileira, se essas pessoas são vítimas de um crime de Estado mesmo, que seriam filhas de militantes políticos que foram roubadas, que a gente vem discutindo até agora nessa entrevista. Então, acho que seria muito necessário isso. E eu estou falando isso de entidades fazerem isso, porque, neste momento, o Estado brasileiro não vai fazer isso, né? Uma pessoa que nós temos comandando a República lá em Brasília, a gente só vai ter o trabalho inverso, né? Vai complicar ainda mais a situação dessas pessoas. Bom, você fala de 19 crimes hediondos, né? E a gente sabe que, em termos de aparelho de investigação, né, de inteligência, havia milhares de pessoas envolvidas, várias redes, né? O que você acha que esses casos revelam sobre a lógica da repressão? Exatamente, segue a lógica da repressão dos desaparecimentos dos presos políticos, né? Porque a gente vê que um preso político ele era sequestrado no estado X, era levado para ser torturado no estado Y e de lá desaparecia. O caso do sequestro dessas crianças, desses bebês, segue praticamente a mesma lógica. Elas nascem no ponto X, são levadas para um ponto Y. No ponto Y, elas são adotadas por uma família que mora no ponto Z, sabe? E o registro, muitas vezes, é feito no outro ponto, no ponto W. Então, isso dificulta muito, sabe? Você rastrear, porque é uma reconstrução da vida dessas pessoas que você deve fazer de frente para trás, né? E tanto a distância geográfica como a distância cronológica dificulta muito, porque nada disso acontece de um dia para o outro, de uma semana para a outra. O registro da Lia Cecília, por exemplo, demorou mais de 10 anos, sabe? Há casos de registros que, se a gente for fazer uma análise da pessoa hoje, como ela é, e a data do registro, a gente percebe que isso acontece com alguns anos de diferença, né? E esses registros em cartório, muitas vezes, eles contêm muitas inverdades, muitas mentiras. No caso da Rosângela Serra Paraná, por exemplo, que foi sequestrada e adotada por uma família de militares no Rio de Janeiro no final da década de 60. A minha investigação desse caso dela esse caso dela, que é aquele primeiro caso que eu falei para você, logo depois do lançamento do livro Depois do Relato Toia. A primeira coisa que eu fui investigar foi o local de nascimento que consta no registro de nascimento dela, que é no Rio de Janeiro, Rua Marquês de Abrantes, número 160, no Flamengo. Eu fui até lá e descobri que existe nesse local, Marquês de Abrantes, número 160, uma agência da Rio Previdência, que é uma autarquia dos funcionários públicos do Rio de Janeiro. E fazendo uma pesquisa em cartório dessa autarquia, eu descobri que a Rio Previdência, naquela época, tinha um outro nome, mas é a mesma entidade, comprou o imóvel em 1958. E o registro de nascimento fala que a Rosângela nasceu em 1963. Então, a inverdade já aparece aí. E depois vai com o nome das testemunhas. Uma das testemunhas que aparece na certidão da Rosângela é uma pessoa que já havia trabalhado nesse cartório lá do Catete, é uma pessoa ligada ao pai adotivo da Rosângela, à família adotiva da Rosângela. Inclusive, o pai e a mãe adotivo da Rosângela moravam no imóvel que pertencia a essa pessoa que assina como testemunha que trabalhou nesse cartório. Então, tem muita coisa a ver. Então, é um trabalho de formiguinha, de reconstrução histórica mesmo. Tanto que eu falo que esse jornalismo que eu faço, esse jornalismo que está registrado no livro Cativeiro Sem Fim, é um jornalismo de reconstrução, um jornalismo de reconstrução da história. E é justamente esse método que defende da acusação de criação, né, de falsificação.
Que, aliás, você foi acusado, né, pelo general, né? Pois podia é. falar... Você Pois quer é. falar um pouquinho desse método, um pouquinho mais? Não, falar que o que foi feito, o que está registrado no livro, sabe, pode ser contestado ideologicamente apenas. De um outro modo, não vai ser possível contestar, porque foi feito, é um trabalho científico. Comunicação social, jornalismo, comunicação social é uma ciência. E foram tomados todos os cuidados necessários para checar e rechecar informações. O que tinha alguma coisa, alguma aresta que não poderia ser aparada, que não fechava, alguma coisa que não fechava, foi simplesmente retirado e o caso nem foi publicado. Então não tem como você contestar isso daí. Por isso que eu falei, você pode contestar ideologicamente, mas você não pode falar que aquilo não existiu. Muito bom. Bom, você leu mais de 150 livros sobre a ditadura para fazer, né, para escrever essa pesquisa. E o que você descobriu que você não sabia que mais te impactou, assim? O que mais me impactou nessa revisão bibliográfica desses 150 livros é que somente 10 deles tinham alguma menção, mesmo que indireta, a esses casos. Dos 150 livros, 10 tinham menção indireta, por exemplo, notas de pé de página com alguns dos envolvidos, né? E apenas 2 livros falavam diretamente sobre esses casos, que eram um livro do Leonêncio Nossa e o livro de um jornalista de Brasília, chamado Hugo Studart, e esse livro dele é um trabalho acadêmico dele, e só foi possível ele fazer essa publicação, elaborar essa pesquisa, porque ele é filho de militar que atuou na guerrilha do Araguaia. Então, ele tinha todas essas informações dentro de casa, vamos dizer assim. Certo, que incrível, né? E só para complementar, desculpa, Afonso, só para complementar, além dos 150 livros, foram analisadas também 12 anos de edições diárias de 4 grandes jornais no Brasil: Folha, Estado, O Globo e Estado de Minas. São 4.000 e não sei quantas edições desses 4 periódicos diários, né? E apenas 9 matérias também citam esse tipo de crime. Então, toda essa informação que eu estou falando para vocês aqui, tanto da revisão bibliográfica como da revisão da mídia, desses 12 anos de edições desses 4 jornais, juntos, fazem parte da minha dissertação de mestrado, onde eu mostro como o jornalismo investigativo consegue descobrir casos que estavam ocultados sobre a ditadura militar. Que loucura, né? Muito obrigado. Bom, o Marcelo Pimentel, que é coronel oficial da artilharia, formado pelas Agulhas Negras, né? Ele deu uma entrevista na Carta Capital em 30 de maio de 2021 para René Rush, e ele diz assim: o impeachment de Dilma em 2016 foi o primeiro ato político do Partido Militar, preparatório e facilitador para o que havia sido esboçado em 2014, com a possibilidade de lançamento da candidatura do capitão deputado. O nome de Bolsonaro em 2018 foi algo natural, uma vez que era o único representante dessa geração no parlamento. Meu receio é que os oficiais de hoje semeiem o ativismo político na atual geração. Minha preocupação não é somente pelo agora, mas pelo porvir. O que você podia falar um pouquinho da situação dessas pessoas, né? Nesse contexto, você já citou um pouquinho, e do que você pode ter se essa nova geração de tenentes aí se achar política? Bom, a gente está vendo uma discussão muito forte aí de muitos militares de alta patente, inclusive, de se candidatarem agora em 2022, né? O próprio vice-presidente da República, alguns generais que fizeram parte desse governo no início e que saíram do governo, tem toda essa situação. E esses homens que estão comandando Brasília hoje, eles sempre estiveram nessa grande cozinha do Exército, das forças militares, né?
que comandaram, por exemplo, as câmaras de tortura durante a ditadura militar e todo o desenrolar da história das forças militares após a abertura no começo da década de 80 aqui no Brasil e depois do final teórico da ditadura militar em 1985. Né? Eles sempre estiveram aí. Tanto que, nesse meu trabalho de mestrado, eu mostro que, para o Exército, por exemplo, a comunicação é tão mais importante do que o treinamento físico para uma batalha. A comunicação, para eles, é muito mais importante que a guerra cinética, né? A guerra na batalha, lá no campo de batalha. Né? E eles têm um projeto que vem sendo desenvolvido desde aquela época da década de 60 até hoje, um projeto de comunicação muito forte, que vai formando, de um modo ou de outro, um inconsciente coletivo. Né? Tanto que, se a gente conversar com algumas pessoas, assim, com uma idade entre 50, 60, 70 anos, e começar a conversar sobre a ditadura militar e falar das pessoas que foram presas, das pessoas que foram torturadas, a primeira coisa que você vai ouvir de muitas delas é assim: ah, mas se elas foram presas e torturadas, é porque boa coisa elas não fizeram, né? Então, isso já está no inconsciente coletivo, né? Existe já uma pecha muitíssimo forte que está sendo escrachada agora pela essa extrema-direita que está no poder aqui no Brasil, de que a esquerda não presta, só tem um bandido na esquerda, que a esquerda é corrupto. E isso não é verdade. A corrupção já era praticada há muito tempo, sabe? Antes do golpe de 64 entre os militares, depois do golpe de 64, a corrupção também ganhou alguns graus a mais, ganhou um plus a mais, aí, como se diz, né? Isso vem acontecendo sempre e a gente vê com rachadinhas, com orçamentos secretos e outras coisas, né? Então, existe essa guerra, a guerra ideológica, que, junto com as fake news, é um entrave muito grande hoje nessa guerra de... Já estou ficando meio cansado de falar narrativas, né? Porque estão usando essa palavra narrativa de um outro modo, né? Está ganhando uma outra vertente, essa coisa, mas eles criaram uma narrativa e essa narrativa vem forte desde a década de 60 até hoje contra quem é esquerda, quem pensa mais no popular, quem pensa de um modo mais progressista, né? Por isso estamos onde estamos, né? E sem falar que a guerra revolucionária é uma teoria colonial, né? Que também serve para controlar esse inimigo interno e evitar mudar as hierarquias, né? Que a colônia criou aqui também. Bom, eu queria que você desse, por favor, uma dica para quem quer ler mais sobre a ditadura, quem quer saber mais sobre esses temas. Puxa vida, existe uma batalha muito grande para que mais livros sobre a ditadura sejam editados, mas não somente com o prisma, com a versão militar, com a versão também daqueles que foram invisibilizados, que foram ocultados, que foram esquecidos, né? Então existe um trabalho muito grande para se contar sobre a ditadura, o que foi feito, o que não foi feito. Existem muitos livros que são importantes para você entender a ditadura. Se você pegar, por exemplo, um livro do jornalista Marcelo Godoy, chamado A Casa da Vovó, ele conta a história do boicote de São Paulo, e lá tem histórias muitíssimo importantes de como a repressão funcionava. Se você pegar aquela coleção do jornalista Hélio Gaspari, ele vai te dar muitas informações também, mas é importante falar que o Hélio Gaspari utilizou apenas fontes militares para fazer os livros deles, né? E uma outra coisa que me chama muita atenção, que seria extremamente necessário, que jornalistas, historiadores, que vão tendo acesso à documentação sobre a ditadura, que tem toda essa história de que já queimaram boa parte, desapareceu boa parte, mas tem muita coisa por aí, a gente vai achando, né, e vai conseguindo fazer a reconstrução da história. Seria importante que isso fosse colocado
ao dispor de outros pesquisadores, né? Porque eu entendo, eu enxergo de um jeito, você vai ler aquilo lá, aquele documento, vai enxergar de outro, pode avançar de um outro modo, sabe? Então, seria muito importante que jornalistas e pesquisadores que tiverem documentos pudessem disponibilizar isso para os outros pesquisadores, para os outros jornalistas, continuar trabalhando, né? E, assim, eu não gostaria de ficar citando muitos livros, Afonso, exatamente para não deixar ninguém de fora e para não cometer nenhum equívoco também. Certo, muito obrigado. Bom, Eduardo, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que é alguma coisa realmente histórica, importante para a minha geração e para as que vêm. E agradeço muito a sua presença e uma boa noite aí para você. Eu que agradeço a oportunidade, Afonso, e estamos à disposição. Muito obrigado a todos. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram. Já estamos em 245 programas e amanhã nós voltamos com Tolstói. Eduardo, muito obrigado. Uma boa noite. Uma boa noite a todos. Um abraço.